All right, so good afternoon. Well, we have to start, okay, because it's 2:05, so I think it's time already to start. And as time goes by, as time is passing by, the other students they can enter, no problem, so they can follow us, right? But we have to start right now. Vamos começar agora, né? O tempo continua aí correndo e a gente precisa começar, certinho? Olha só, então o que a gente vai falar na nossa aula hoje já é um conteúdo já novo, né? Pensando naquela estratégia que eu mencionei, que eu falei para vocês semana passada, em relação que nós vamos abordar a partir de então, nós vamos discutir em relação aos textos, os tipos de textos que são apresentados, que são colocados no Enem. Então, nós vamos trabalhar aí com essa grande quantidade, né, de abordagens ali presentes, que as questões dos textos presentes no Enem, e que vai servir também para demais vestibulares, para demais provas, correto? Porque esses tipos de textos, eles não são só característicos e usados, né, e colocados no Enem. Não, eles são textos aí que são utilizados em diversos exames, diversas provas, né, por todo o Brasil, correto? Então, nós já trabalhamos em relação ao aquele perfil, aquele tipo de texto, aquele gênero, né, que utiliza desenho, né, que seria comic strips e também cartoons, que seria as charges, as tirinhas. Nós já utilizamos, nós já vimos as características principais, as dicas de como então podemos interpretar, né, uma cartoon e também uma comic strip. E fizemos também exercícios, inclusive na aula passada, né, nós corrigimos uma lista aí que foi passada para que pudéssemos praticar realmente sobre esse tipo de texto, sobre esse gênero textual. E na nossa aula de hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, porque eu vou apresentar para vocês então um outro tipo de texto para a gente poder também ver as características, os principais pontos, como analisar, como interpretar, né? Actually, how we can deal with this kind of texts, right? So it's going to be like this during our classes. E aquela questão, né? Whenever you have doubts, please just let me know. You can type your doubt in here, no problem, and then I can help you. E aí eu posso ajudá-los, né? Digita a dúvida aí de vocês, que eu posso então direitinho ajudá-los. Ok? Então vamos começar então, ver qual tipo de texto que a gente vai falar, ver as características direitinho, bonitinho, para a gente poder dar continuidade aí ao nosso estudo, à nossa aula. Então vamos lá. I'll share my screen with you because we have the slides. We have to see the slides. So you just follow me. All right. So first of all, before beginning talking about the definitions for what we are going to see, the types of texts, I want to first talk about the word advertising. Yes, because we have a word, and as we can see, as we can notice by the formation, we have the suffix ing. And this suffix ing, it's going to be used to form three different types of grammar structures, actually. Então a gente vai perceber que o sufixo ing, ele vai ser utilizado para formar aí basicamente três tipos, né, de classes gramaticais, né? Então a gente vai perceber isso. Então muitas vezes a gente acha, nós temos aquele primeiro olhar achando que o sufixo ing é um sufixo formador de verbos que estão no tempo contínuos, ou de verbos que estão acontecendo, né, com a ação em progresso. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o sufixo ing, ele não é um sufixo apenas formador de verbos no gerúndio, de verbos com ação em progresso. Não. Ele pode também ser pode ser aí de diferentes classes gramaticais. Pode ser, então, um adjetivo, né, que a gente utiliza para descrever coisas. Pode ser também um substantivo, tá bom? Então, é o que a gente vai perceber aí como sendo a formação de outras palavrinhas através
do sufixo ing. Por exemplo, aqui nós temos advertising. So how can we read advertising in Portuguese? In Portuguese, we can understand advertising as publicidade. Então eu não vou ler aqui, ó, mostrando tipo como advertência, né? Ou seja, advertindo ou alguma coisa assim. Não. Então nós, até porque a palavra advert, né, advertise, que vem, né, do verbo advertise, é uma false friend. Ela parece ser alguma coisa no sentido de advertir, né, de alertar, de avisar, mas ela é com o sentido de publicar. Então aí você tem advertise enquanto verbo publicar e advertising as the noun, como sendo substantivo, portanto, publicidade. Então, tem que tomar esse cuidado aí para a gente não achar que é verbo, né? Então, we're going to talk about the advertising area, but specifically, we are going to talk about advertisements. So that's we'll be talking about. Então, isso é o que a gente vai falar, na verdade, né? Que seriam, então, os advertisements, que são os anúncios, as propagandas. Tá bom? Então, vamos lá. Well, first of all, we have to see the definition. I take this definition from a dictionary for us to understand better. So let's take a look. It says, communication whose purpose is to influence potential... Deixa eu tirar aqui para a gente poder ver melhor. Potential customers about products and services. Ou seja, então, o que vai ser a advertising? É a comunicação cujo propósito é influenciar, então, potential customers, ou seja, clientes em potencial, em relação a produtos e serviços. Então, é a grande área, né? É a área dessa comunicação que vai fazer, então, influenciar os clientes em potencial, ou seja, buscar pessoas para poder, de fato, ter essa influência para que compre produtos e serviços do que é anunciado, do que é publicado. Well, we can also understand advertising as the industry or profession made up of such communications, como sendo a indústria, a profissão feita de tal comunicação ou de tais comunicações, dessa que a gente viu anteriormente. Well, we have to be careful not to get confused between advertising and advertisement, because advertisement, which is also a noun, que também é um substantivo, it's going to be a commercial solicitation designed to sell some commodity, service, or similar. Ou seja, então já vai ser aí uma solicitação comercial designed, ou seja, desenhada, pensada, feita, a fim de vender, então, some commodity. Teacher, what does commodity mean? É comodidade? No. Commodity é o que nós entendemos como mercadoria, as a product, quanto produto, né? Ou um serviço, ou alguma coisa do tipo nesse caso. Então aí a gente tem advertisement como sendo a famosa propaganda ou anúncio, realmente, tá bom? Olha os exemplos aí. Companies try to sell their products by using advertisements in form of placards, television spots and print publications. Ou seja, então que as empresas, elas tentam vender os seus produtos usando advertisements, que são anúncios ou propagandas, em forma de placas ou television spots, ou também, né, anúncios comerciais na TV, né, e também publicações impressas. E a gente sabe que advertisement hoje em dia, né, assim, as pessoas usam muito, muito propaganda em tudo, principalmente tratando-se de internet, né, da internet, das plataformas de streaming, né, também em relação a vídeos, enfim, nas social networks, nas redes sociais, tudo a gente consegue perceber muito aí a utilização de advertisements. Nós temos uma forma curta para não falar sempre advertisement, porque advertisement é uma palavrinha que it's a way, actually it's a way too long word, né? Uma palavrinha bem longa. Então você pode usá-la in the short form. You can say ads instead of advertisement, no problem. Então você pode falar aí ads no lugar, né, de, então, advertisement. ADS, don't forget. E aí vem a questão, né, ou seja, de analisar, então, esses textos, que são textos publicitários, né, de interpretá-los, e vem a questão, how can we answer those questions related to this kind of texts related to the advertising area in the English test? Na prova de inglês, como que nós responderemos essas questões? Então, o que eu vou trazer para vocês, na verdade, aí são a few tips, né? Tips on this kind of texts, né? Então, dicas aí desses textos para, de uma certa forma, ajudá-los.
Então vejamos, né? Opa, vou ter que deixar aqui embaixo mesmo, para ficar melhor. Ou seja, então os textos publicitários, o que a gente pode então observar sobre eles? São textos veiculados em campanhas publicitárias transmitidas em diversos meios de comunicação, né? Então a gente sabe disso. Sempre faz parte de uma campanha publicitária, ela está dentro de uma, né, de uma campanha publicitária. Aí você tem um certo texto ali que é colocado, né? E vão ser veiculados por diversos meios, como television, social networks, newspapers. Well, and actually we can have advertisements both on online newspapers and in printed newspapers. Então nós teremos aí, né, tratando-se de jornais, tanto nos jornais online quanto também nos jornais impressos. The same way for magazines, and also we can have advertisements in outdoors, que na verdade em English outdoor não é a mesma coisa, né? Uma coisa outdoor in English é tudo que está do lado de fora. Não estou fazendo referência ao objeto em si, né? O objeto, como a gente chama aqui, que colocamos propagandas, é outdoor. But in English, we have to say billboards, ok? Porque uma coisa outdoor é tudo que está fora, tudo que está do lado de fora. Então, be careful with this, right? Don't get confused. Não fiquem perdidos, confusos com isso. Esse tipo de texto faz parte do cotidiano das pessoas de forma explícita. Então, uma propaganda, esse texto pode aparecer aí de forma realmente explícita, né? And sometimes implicit, e às vezes implícita, né, de forma implícita, podendo fazer uso da linguagem escrita ou verbal e ou não verbal, da linguagem oral e também da linguagem visual. Uma coisa que a gente consegue perceber muito que é característico desse tipo de texto publicitário é a utilização de pictures, né, de imagens. Então o visual ele é muito importante, porque o visual ele chama atenção, né? Então pensando aí em um cartaz colocado, né, como um anúncio, tem que ter uma imagem. A propaganda, ela tem que ter ali um vídeo legal, né? Tem que ter uma encenação bacana, né? Para que chame a atenção realmente. Para analisar e interpretar textos publicitários em língua inglesa adequadamente, é importante compreender o seu principal objetivo e também as suas múltiplas funções. Então, vamos ver aí. Os textos publicitários sempre são feitos e realizados pensando em um determinado público consumidor ou público-alvo. Isso aqui realmente é muito importante. Então a gente vai perceber isso, que sempre é pensado ali, o texto criado é pensado em atingir certo público, né? Um público consumidor. Quem que vai consumir aquele produto que está sendo vendido, né? Está direcionado ao público infantil? É direcionado ao público masculino, ao público feminino, a mães, a pais, entende? Então tem sempre esse objetivo aí de atingir, de conquistar um público-alvo, de forma sugestiva e persuasiva. Então, isso aí a gente vai perceber muito, porque a ideia é te convencer, a ideia é te persuadir. Então, tem que ser um tipo de texto que faça isso, né? Então, pode-se dizer que convencer e persuadir, ou seja, mudar comportamentos de um determinado público é o seu principal objetivo. Sim. Te convencer, te persuadir em relação àquele produto anunciado, por exemplo, que seja para que você o adquira, né? E aí vem aquela questão, talvez você viu aquela propaganda ou aquele anúncio, nunca tinha visto falar sobre, né? Ou comparava, na sua cabeça só tinha um outro tipo daquele determinado produto, e ao ver aquele, né, conforme foi colocado, de forma convincente, você you change your behavior, né? Ou seja, e aí você vai e conquista, você compra, e aí o objetivo foi atingido. Através da função conativa, então tratando-se de função da linguagem, qual função que nós teremos aqui como principal característica do tipo de texto publicitário? Função conativa, que é aquela função de apelo, né? Ou seja, a função apelativa, porque é com a ideia de te convencer, né? De te persuadir. Então, fazem uso do sentido figurado com o objetivo de causar sensações no seu público-alvo e, a partir disso, convencê-lo do que está sendo veiculado. Então, é como o objetivo maior, te convencer. E para isso eles utilizam a linguagem, né, como função da linguagem, a função conativa, que é apelativa, tá? Então vou usar verbos ali de impacto, verbos de convencimento, né, estruturas, frases, né, muitas também figuras de linguagem. Então a gente vai perceber todo esse detalhezinho aí colocado, tá bom? Vamos ver aqui outras características que também são fortemente presentes aí nesses textos publicitários. Quais são?
Vejamos. Criatividade, humor, ironia, a gente consegue perceber bastante, né? Inclusive, a gente consegue determinar e definir se uma propaganda, se o anúncio ele é bom de acordo com a criatividade que ele possui, né? Que você diz, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Nossa, que criativa aquela propaganda, né? E que te faz lembrar posteriormente, né? Quantas propagandas na TV que marcaram a nossa vida, né? Que a gente consegue até hoje lembrar, né? Daquela propaganda, né? Enfim, humor, que também é muito característico, que faz as pessoas lembrarem, ou então a ironia muito presente, muito forte, né? Principalmente a gente vai ter esse tipo aí quando trata-se de assuntos mais polêmicos, né? Por exemplo. Linguagem acessível também é uma característica muito considerável, porque você, já pensando em atingir um público-alvo, você precisa atingir a todo o público. Então, você precisa ter uma linguagem clara, né, objetiva, acessível. Então, geralmente, a gente não vai ter aqui um vocabulário muito trabalhado, né, muito rebuscado. A gente vai ter um vocabulário mais acessível, realmente, né, de palavrinhas mais comuns. Uso de figuras de linguagens, então teremos metaphors, né, metáforas, metonímias, enfim, uma prosopopeia. Então vai ter toda essa utilização aí para poder, né, sempre quando for mais para convencer, né, o leitor, convencer ali a pessoa que está, o seu interlocutor, então melhor vai ser para você, o seu público. Intertextualidade. Eu já vi muitos anúncios que utilizam aqui, né, como característica a intertextualidade. Pega um texto, por exemplo, muito conhecido às vezes, sei lá, uma música, um poema, uma frase, um provérbio, e faz ali todo o anúncio pensado, né, aí nesse texto já conhecido. Então, isso é uma intertextualidade. Uso de diferentes tipos de texto, como argumentativo, narrativo e descritivo. Então, a gente não tem, dentro desse tipo de texto aí que a gente está tratando do publicitário, a gente pode também ter outros tipos de texto, né? Então, uma pegada mais argumentativa, ou mais de narração, ou ainda apresentando ali todo mais uma descrição, tá bom? Ótimo. O que mais que a gente pode falar? Observando aqui a imagem, a gente consegue perceber que fala-se de uma marca, né? Então você vê esse tiquezinho assim num boné, ou numa bermuda, ou num tênis, ou numa camiseta, você já fala, isso aí é um boné da Nike, né? É uma camiseta da Nike, né? Às vezes não precisa nem ter escrito lá a frase Just Do It. Apenas de ver lá o que a gente chama de slogan, a gente já consegue associar diretamente a marca, né? E observar também o público consumidor, enfim. Então a gente consegue já ter isso. E é exatamente isso que são os slogans. Então, os slogans são exemplos de campanhas publicitárias cujo principal objetivo é fortalecer determinada marca no mercado consumidor e convencer o público-alvo a consumir e lembrar daquele produto. Então, é tão veiculado, é tão, né, ali disseminado, que você, só de bater o olho, mesmo não comprando, mesmo nunca não tendo nada, né, nenhum produto daquela marca, você já sabe, você já consegue identificar que marca que é aquela. Né? Essa tentativa de fortalecer aí é muito forte, muito importante. O slogan da Nike, por exemplo, é difundido no mundo inteiro e pode ser reconhecido, inclusive, por quem nunca consumiu essa marca. Então, só de você ver lá, né, ou da Adidas, né, ou da Mizuno, whatever. Então, você consegue aí perceber, né, fazer essa relação, porque está ligada à marca. E também a gente vai perceber, né, olha só, que temos aí, falando um pouco mais sobre propagandas, né, que são tipos de textos publicitários também, tudo são advertisements. Então a gente vê, por exemplo, aqui nesse cartaz, olha só, então um cartaz de comida, né, de que ramo? Fast food area, da área do fast food. Quando a gente pensa em fast food, basicamente a gente lembra de McDonald's. Eu acho que primeiro de tudo a gente lembra de McDonald's. E depois a gente lembra de outros importantes, como por exemplo Burger King, né? E aqui a gente percebe nessa propaganda que há uma certa provocação entre empresas que são concorrentes, que concorrem dentro desse ramo de fast food, desse ramo alimentício, né? Aqui, por exemplo, o Burger King, ele faz uma comparação com o seu hambúrguer carro-chefe, que é o Whopper, né? Contra o famoso Big Mac da marca McDonald's, ok? E qual que é a ideia que é colocada? Observando o desenho, a gente percebe, né, que
a caixa ali que é apresentada não é a caixa do Whopper, né? Até porque a gente também consegue já ir levando, né, um pouquinho mais para o âmbito de mundo, né, de conhecimento de mundo. A gente sabe que no Burger King eles não colocam o sanduíche em caixinha, eles colocam em saquinho ali, né? Fecham, né? Como se fosse um saquinho a embalagem. E já no McDonald's ele vem em caixinhas, né? E a gente sabe que um dos maiores do McDonald's, ou também o The Classic, the most classic one, né? Um dos mais clássicos é o Big Mac, né? Que é maiorzinho. E aí a gente tem a caixinha do Big Mac e o Whopper, né, do Burger King foi colocado, mas ele não entra para poder trazer a ideia, a impressão de que esta caixa ela não serve para o Whopper, né? Ou seja, que ele é maior do que o Big Mac. Então a ideia é exatamente essa, né? Porque a gente sabe que essa questão quando fala muito de sanduíche, a gente vê e foca muito na questão do tamanho, né? Ou seja, a gente sempre quer the biggest one, né? Ou seja, o maior de todos. E aí tá mostrando exatamente isso, que essa caixa ela não é a caixa do Whopper, porque não cabe. E aí a gente tem a frase, né? Olha lá, silly Whopper, that's a Big Mac box. Ou seja, Whopper bobinho. Essa é a caixa do Big Mac, ou seja, it doesn't fit you there, né? Ou seja, não te cabe aí, porque você é bem maior. Então a intenção era exatamente trazer essa ideia de maior, né, de tamanho, para poder mostrar essa competição, essa concorrência. Só comentando aí, nós temos, por exemplo, a palavra Whopper, né, que in English, it's curious, the translation of Whopper. Whopper, in Portuguese, we can understand as mentira. That's going to be the same thing for lying, né? Mesma coisa para mentira. Aí a gente fica questionando, né, o porquê que o Burger King colocou o Whopper, né, nomeou o Whopper como sendo o sanduíche seu carro-chefe. É mentira porque ele é muito bom, é mentira porque não parece o que é, whatever. Então a gente não tem como responder essas perguntas, né? A menos que a gente entre em contato lá com a assessoria do Burger King para a gente poder descobrir a história, né, do Whopper. Né? Tipo, será que é Whopper? Né? Ou seja, de mentira, de meu Deus, é tão grande assim? Enfim, vai saber. Ok, outra coisa que a gente pode comentar também, né, galera? Que a gente vai perceber que será que os anúncios eles são somente para vender alguma coisa? Será que é isso? A gente só utiliza os anúncios para vender? Então, vejamos, né? Que além da função de convencer pessoas a comprarem produtos de determinadas marcas, os anúncios publicitários eles cumprem também uma função que é muito importante no que diz respeito, por exemplo, a questões sociais que deserve attention, que merecem então atenção. Então a gente também não vai ter anúncios só para vender coisas, não. Nós vamos ter anúncios, né, que vão ter essa função social, no sentido de ajudar, de divulgar, de denunciar muitas coisas também, né? Então a gente vai perceber isso. Essas campanhas normalmente elas utilizam imagens e frases com o objetivo de chocar, alertar, como essa, por exemplo, que a gente está vendo, né? Então, ela é uma shocking image, uma shocking picture, né? Uma imagem chocante, né? Que te faz refletir. Então, muitos advertisements, eles também têm esse intuito, né? De denunciar algo, de te chamar a atenção a uma causa social, né? A um problema, e te chocar, né? Te alertar. Então, também a gente vai perceber muito isso. Nesse anúncio aí ao lado, né? Realizado pela Crisis Relief Singapore, há um alerta sobre a questão dos likes. Né? Ou seja, a gente sabe que hoje nas social networks, muita coisa aí envolve likes. Né? Se você for pegar, por exemplo, a plataforma lá, o Instagram, né? As pessoas ficam lá o tempo todo, né? Ou seja, touching the screen to like something. Ou seja, então será que tudo que você curte é o que você gosta realmente? Então aí vem essa coisa para a gente poder refletir um pouco. Agora essa imagem que aparece, você vai curti-la, mas por que você está curtindo ela? Né? Ou seja, sendo que na verdade o que você tinha que fazer era ajudar, buscar ali, né, para poder então ajudar. Então, ou seja, ver o certo realmente o purpose, né, de tudo isso, o propósito, né, de tudo isso. Então a questão é muito séria. Então, nesse caso, é esse alerta sobre o fato dos likes, né, nas redes sociais, direcionados às pessoas em situações de vulnerabilidade e que precisam de ajuda real e não de likes. Então, a pessoa não precisa de um like, ela precisa de ajuda. Então, é o que o anúncio aí, nesse caso, ele tenta denunciar, ele tenta colocar.
Observando melhor, então a gente vê que nós temos uma criança em uma situação realmente de vulnerabilidade, né? Talvez perdeu a perna, está num leito de hospital, talvez por um contexto de violência, de guerra, né? E todo mundo fazendo assim, ó, né? Ou seja, curtindo. Mas ela precisa de curtida? Não. Ela precisa de atenção, ela precisa de ajuda. E aí aqui, ó, tá bem discreto, mas a gente consegue ler. Tá dizendo assim, liking isn't helping. Ou seja, que gostar não é ajudar, né? Aliás, desculpe, gostar não. Curtir não é ajudar. Né? Então, é para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse detalhe. E eu vou pular essa parte aqui, porque eu quero passar para uma outra questão antes, né? Depois a gente vai voltar naquela outra lá, tá? Para a gente poder comentar. Falando aqui com vocês, apresentando aqui uma outra questão, essa questão aqui ela foi uma questãozinha do Enem, né? Então, só mencionando aí para vocês que nós vimos, eu trouxe para vocês um pouquinho das características, né? E agora a gente já está aqui meio que vendo os exemplos e prática e tudo, tá? Então, olha só, nós temos assim, da questão número 2. A gente tem o quê? A gente tem um cartaz, é um advertisement, ele está anunciando alguma coisa, está, né? Aí vem aquela história. Nem todo anúncio é para vender uma coisa, mas ele pode ser para te alertar, ele pode ser, né, para te chamar a atenção. Então, nem sempre é para poder vender um produto. Então, veja bem, o que a gente pode perceber? A gente tem uma menininha aqui, então a gente tem que olhar a imagem toda, né? Nós temos uma menininha aqui que está comendo uma chips. Então, chips seriam aqueles famosos salgadinhos, né? Que é toda uma comida processada, a gente sabe disso, né? Aquilo lá cheio de gordura trans, olha aqui, né? Então veja que foi maximizado olhando aqui o famoso rótulo de comida, que praticamente muita gente não lê. Concorda comigo? Você pega a comida, você fica lá analisando o rótulo, o que tem, o que não tem. O certo era, mas a gente faz isso. Aí já é uma outra questão. Mas aqui a questão, né? Ela traz o seguinte: a menininha está comendo aqui as chips, as batatinhas, o salgadinho, e a gente tem aqui algo aumentado, né? Porque ela vem em letras tão pequenininhas, então foi colocado aqui maior para a gente poder perceber. Então tem os ingredients, ou seja, what's in the food, né? O que está aí na comida. Então olha lá, né? A quantidade de coisas aqui colocadas, os nomes que a gente nunca viu, todas aquelas coisas, né? Que junta tudo dá isso, né? Bacana. Aí, pessoal, nós temos aqui o slogan, né? Ou seja, nós temos aqui o que é colocado, né? A frasezinha de impacto, né? Para te chamar a atenção, para você ler o que está pedindo ali, para você entender o que é colocado. Tá assim, ó. If you can't read it, why eat it? Ou seja, se você não pode ler, por que comer, né? Então, se você não pode ler isso, ou se você não consegue, a lógica é essa, que você não é capaz, você não consegue ler isso, por que come então? Né? Por que comer isso? Então é o questionamento, para poder fazer o quê? Então é para poder para chamar a sua atenção, para te persuadir, para que você mude o comportamento, né? A lógica, lembra lá que a gente viu da característica? A lógica basicamente é essa. Aí tá dizendo assim, ó, know what you're putting in your body, ou seja, saiba o que você está colocando em seu corpo, né? If it doesn't sound like food, think twice. E sempre que é interessante nos anúncios, eles utilizam verbos no imperativo, né? Olha aqui, ó, know, saiba, think twice, pense duas vezes. Então, porque o verbo no imperativo, ele pode mostrar, a gente sabe que imperativo ele é usado para dar ordem, expressar uma ordem, mas ele também é usado to give some advice, para também dar conselho. A gente sabe disso, né? Então, ou seja, se não, if doesn't sound like food, se não soa, se não parece comida, think twice. Pense duas vezes. Many packaged and overprocessed foods and snacks are loaded with fillers and preservatives. Aí você lê que muitas comidas packaged, né, ou seja, empacotadas, né, pacotes, como por exemplo a gente tem uma batatinha frita, vem nos, né, em pacotes, né, empacotadas, e overprocessed, ou seja, né, processadas, muito processadas, and snacks e lanches, os lanchinhos, os famosos lanchinhos, batatinhas, né, Doritos, Cheetos e aí vai,
They are loaded with. Eles são cheios de fillers. Aí você pensa, o que é filler, teacher? Fillers são os embutidos. Ou seja, então, você pega, por exemplo, salsicha, mortadela, presunto, aqueles mini chickens da vida, aquilo tudo lá é o que a gente tem, a gente chama de fillers, que mistura então nesses fillers, né, tudo, na verdade. Então mistura lá coisa de restos de galinha, né, de pintinho, de porco, de vaca, de tudo. Mistura e faz um caldo grosso lá e faz a salsicha, que é uma delícia, né? Faz a mortadela, que é uma delícia. Enfim, mas são fillers. E preservatives, fala, teacher, e camisinha também? Não, calma, né? Preservative é uma false friend, parece ser camisinha, preservativo, mas é conservante. Então, cheio de conservante. That means less of the good stuff your body needs. Então, lembrando, né, que eu já falei para vocês anteriormente, essa palavrinha stuff é o que nós temos enquanto coisas. Ou seja, isso significa menos das coisas boas que o seu corpo precisa. A gente sabe disso, né? Que fillers e preservatives não é bom, não é healthy, não é saudável. Aí diz assim embaixo, ó, food label illiteracy. Você tem literacy como sendo alfabetismo, né? E illiteracy seria o oposto, portanto, analfabetismo, né? Então, food label illiteracy. Label é o que temos lá, o rótulo, né? Então, analfabetismo de rótulo de comida. It's just not natural, ou seja, não é natural, ok? Bacana, né? Muito legal, muito bem pensado, muito criativo. Aí temos assim, ó, implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If You Can't Read It, Why Eat It?, os leitores são alertados para o perigo de, letra A, acessarem informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. Em específico, foi mostrado alertar sobre os alimentos empacotados somente? Não. Consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição, ou seja, se você não consegue comer isso, porque se você não consegue ler isso, não consegue saber o que está lá na comida, por que você vai comer? Né? Ou seja, consumir alimento industrializado sem saber o que está ali, né? O que você está colocando dentro do seu corpo. Pode ser essa. C. Desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Mas falou aí em problemas de saúde. Será que focou nessa parte das doenças que vão surgir? Incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes? Não. E letra E, ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. Não. Então, na verdade, o que está alertando é o fato de você não ler, não saber ler. Olha lá, food label illiteracy. Não saber, ser um analfabeto de rótulo de comida, né? Não saber ali, ler o que está ali, sendo que é importante que você tenha conhecimento do que você come, do que você consome, do que você ingere. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B. Certinho? Muito bem, galera. Então, na nossa próxima aula, eu vou trazer mais questões para a gente poder trabalhar, para a gente poder visualizar, analisar os advertisements juntos, ver direitinho, para a gente poder praticar, porque, como eu falei para vocês, sempre no Enem a gente tem questões que trazem, né, que vão abordar os advertisements. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham, né, acompanhado direitinho, e a gente se encontra aí, né, na nossa próxima aula, tá bom? Então, bye bye for you all. Have a wonderful weekend for you.